fui para Londres no fim de semana passado para ver um dos meus ilusionistas favoritos, o Derren Brown. Eu reparei que eu não posso dizer que é meu favorito, porque só depois que eu assisti a todos no palco ao vivo que eu vou poder dizer alguma coisa sobre ter favoritos. Ainda falta ver o David Blaine, por exemplo, e muitos outros. Todo ano eu vejo aqui em Portugal o Luís Matos, entre dezembro e janeiro, normalmente, que ele faz o espetáculo dele. E principalmente porque ele sempre traz 5 ou 6 ilusionistas e mentalistas com ele. Então é uma excelente oportunidade de conhecer o trabalho de gente que, por puro descuido, eu ainda não sei da existência. E sim, gente, eu fui pra Londres só pra ver o Derren Brown. Eu tenho problemas, eu sei. Mas aí é aquela coisa, você tá em Londres, eu fiquei lá 3 dias, então por que não ver musicais, né? Não é mesmo? Eu amo musicais, já tô lá, I might as well. Então eu vi Moulin Rouge e The Book of Mormon. Que coisa mais brilhante. Moulin Rouge é bem bom, assim. Eu acho que não dá também pra me distanciar muito do filme. E isso pode ser um problema, porque eu sou muito fã. Mas é inegável o talento da galera e a qualidade do espetáculo. Vale muito a pena. Recomendo, claro. Algumas músicas são diferentes, não tem todas aquelas que a gente conhece do filme, até por questões, talvez, de direito autoral eles não possam ter. Eu não sei qual por a decisão de mudarem várias músicas, mas a essência tá lá e é muito boa. E Book of Mormon é melhor do que qualquer expectativa que você possa ter. É brilhante, sensacional. Enfim, lá fui eu, depois, no dia 4 de julho, ver meu tão esperado show de Derren Brown. E nem foi em Londres, eu tive que pegar um trem de manhã, viajar por 2 horas para Stoke-on-Trent, já mais perto de Liverpool, essa cidade, andar da estação até o teatro, ver o espetáculo, voltar para a estação, pegar mais 2 horas de trem de volta para Londres. Vivi, que burra, por que você não ficou logo em Liverpool? Que não conhece ainda, mais perto, né, de Stoke-on-Trent, podia ter conhecido a cidade, já que conhece tão bem Londres, etc, etc. Por um motivo muito simples, gente, porque eu sou burra mesmo. Eu vi Regent Theatre em Piccadilly e eu comprei o ingresso pensando que era Piccadilly no centro de Londres, mas não. Depois só que eu fui ver que era numa cidade no cu de Judas, chamada Stoke-on-Trent, e que nada era reembolsável, nem a passagem de avião, que foi muito barata. Eu sabia que eu não comprei e tal. E nem o ingresso do espetáculo, também não era reembolsável. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu fui burra. Eu podia ter conhecido Liverpool, mas não foi dessa vez. E lá fui eu para Stoke-on-Trent, onde 70% da população votou a favor do Brexit. Eu andei uns 30 minutos, se eu não me engano, da estação até o teatro. E eu posso dizer que a vibe é bem diferente da de Londres. A sensação que eu tive é que eu não estava segura. E eu não sei dizer exatamente por quê. Mas eu me senti andando nas ruas do centro do Rio de Janeiro num domingo às 6 da tarde. E não dá pra ser mais gráfica que isso. E ainda negaram minha entrada num restaurante italiano, que ficava na frente do teatro, assim. Tava vazio, tinha mesa, dava pra ir, dava pra sentar. Não era uma questão de reserva nem nada, eu sei disso. Eu senti. Mas a mulher simplesmente olhou pra mim, tomou decisões sobre a minha alma, coisas que talvez nem eu mesma saiba, e falou, não. Eu nem tentei argumentar muito, eu saí, comi num café Costa, que tinha lá perto, que pelo menos eu sei que aceita estrangeiro, e pronto. Anyway, Derren Brown. Essa turnê que ele tá fazendo agora é de um espetáculo chamado Only Human, sobre ilusão, influência e vulnerabilidade humana, e essa última eu só percebi no final do show. É interessante ir para um show de mentalismo e ilusionismo, porque a gente tende a acreditar que nós somos plenamente donos das nossas decisões. Há discussões aos montes sobre isso, sobre livre-arbítrio, se temos ou não, e etc, etc. E Derren Brown, como um excelente mentalista que é, ele explora esse território com uma elegância impressionante. A gente se espanta, fica de boca aberta e reflexivo tudo ao mesmo tempo. E esse paradoxo do título é genial, porque o cara consegue fazer coisas que parecem impossíveis e sobre-humanas, mas o espetáculo insiste em espelhar o que é mais humano, as nossas falhas de percepção, nossos desejos, nossos medos, a facilidade com que somos conduzidos sem perceber, e é por isso que eu gosto tanto desse tipo de show. E o Derren Brown, além de fazer tudo isso, ainda tem carisma, humor, faz todo mundo rir o tempo todo, ele parece até um stand-up de comédia, ele tem controle de ritmo, e o melhor de tudo, a sensibilidade do cara com as pessoas no palco, pra mim é o grande diferencial dele. Porque podia ser só uma sequência de truques, e tudo bem, divertido e tal, faz parte. Mas o maluco faz ser toda uma experiência sensorial.
Eu acho que o fato de o Derren Brown ser também um escritor ajuda na forma como ele conduz a plateia num arco e numa narrativa que prende, emociona, diverte e constrói, né, amarra as histórias, quase como um bom stand-up. E não foi à toa que eu comparei. Infelizmente, eu não posso revelar o que acontece no palco, não porque eu sei responder o que está por trás dos truques, nem nada disso, óbvio que não, mas porque estraga a experiência saber os números. E ele, inclusive, pede pra gente não falar. Mas nem precisava, né? Eu não daria spoilers para esse tipo de coisa, nem que ele não tivesse dito nada. A ideia é permanecer um mistério até que você possa assistir. Tem muita coisa no YouTube também, feel free, divirta-se. Eu recomendo não apenas coisas do vídeos, né, de Derren Brown, mas também David Blaine. Para quem já viu alguns espetáculos de mentalismo, é possível reconhecer padrões e mecanismos semelhantes. Todos eles têm alguns números em comum. Você até já sabe o que vai acontecer, mas isso não diminui em nada o impacto do resultado, quando eles conseguem no final revelar coisas que ninguém teria como saber. E bom, para além de ser bem conduzido e ser um espetáculo clássico do mentalismo e ilusionismo, eu não vim falar só dessa experiência, eu vim comentar um pouco sobre a ideia de livre-arbítrio, mas de um ponto de vista do privilégio. Eu não vou entrar, espero não entrar em searas de religião, nem espiritualidade, nem inclusive científico, embora o show inteiro tenha me feito refletir sobre todos esses aspectos. E por que do ponto de vista do privilégio? Eu acho que quando a gente fala de liberdade, que vai muito além do livre-arbítrio, por si só ela já depende de muitos fatores. Você pode dizer que é um espírito livre, né, mesmo aprisionado por outras coisas, mas sua capacidade de ser quem você é, ser honesto, seguir seus valores, como a gente falou na semana retrasada aqui, tudo depende de um status quo e de uma realidade específica que pode ou não favorecer essa liberdade. Se você é gay, por exemplo, em países em que há leis contra, você não pode ser livre para ser quem você é. Se você não tem dinheiro e nem ajuda financeira de nenhum lugar, não tem família e tal, você talvez não se sinta livre para dizer o que pensa na empresa onde trabalha, com medo de retaliação, de demissão e perder o ganha-pão. Se é negro ou não se encaixa de alguma forma na sociedade majoritária onde vive, provavelmente não tem as mesmas chances e assim por diante. Eu poderia citar aqui zilhões de exemplos. A questão do livre-arbítrio que eu tenho refletido agora e que se mantém dentro da minha bolha privilegiada é que eu me considero uma pessoa influenciada pelo meu passado e por fatores externos, da mesma forma que eu também sou influenciada pelos pensamentos internos, mas que se formam baseados naquilo que eu vivi e sofri ou que vejo outros sofrendo. O fato de ser uma pessoa privilegiada no sentido prático da palavra, porque sou branca, tive uma boa educação e excelentes oportunidades, e isso não significa de forma alguma que minha vida tenha sido fácil, mas significa que, em alguns aspectos, eu tive mais espaço para escolher do que muitas pessoas jamais terão. E isso faz com que meu livre-arbítrio possa ser, digamos assim, um tipo de pilar que vai sustentar a minha ética e minha moral pelas quais eu sou julgada pela sociedade, entende? Tem uma linha na filosofia do determinismo que defende que tudo tem uma causa anterior e que livre-arbítrio é tudo ilusão. Tem neurocientista dizendo que o cérebro toma decisões inconscientes antes mesmo de nos tornarmos conscientes delas, coisa que o próprio Derren Brown prova, ao vivo no palco, inclusive. Mas como eu disse, minha questão hoje não é provar nada, nem dizer o que está certo e o que está errado. Independente de ter liberdade ou não para escolher uma profissão, por exemplo, porque eu tive essa liberdade, minha mãe não me obrigou a fazer faculdade de jornalismo, não me obrigou nem a fazer uma faculdade, o quanto eu quis essa profissão de fato, ou o quanto a minha realidade ditou minhas preferências por conta de me limitar ao que eu acreditava ser capaz de fazer, porque eu me convenci disso ou me convenceram. Então a questão toda não é somente se existe livre-arbítrio, é o quanto do nosso livre-arbítrio só existe porque tivemos o privilégio de ter opções. A verdade é que nem todo mundo recebe o mesmo conjunto de possibilidades sobre as quais exercer essa liberdade. E cada vez que vou num show de mentalismo, ilusionismo e tal, até depois de ver um simples truque de mágica, eu percebo o quanto nós somos influenciáveis. Coisas pequenas e simples às vezes. E eu me pergunto, mesmo que exista liberdade, quem foi que escolheu esse conjunto de influências que moldou e me fez ser quem eu sou? E eu dei o exemplo de profissão, mas isso vale para tudo. O que eu gosto, minha personalidade, os valores que eu falei recentemente, a coragem, até mesmo o que a gente chama de vocação e talento.
Eu sempre tive curiosidade pelos livros, por exemplo. Minha mãe tinha em casa estantes cheias deles. Onde que mora e começa a minha escolha e onde começa a construção que existiu antes de mim para eu gostar de algo? E a gente diz que não, mas julgamos pela qualidade das escolhas das pessoas, de forma geral. Uns nivelam por cima, outros por baixo, mas a verdade é que nivelamos baseado na nossa régua, seja ela qual for. Julgamos como se todo mundo tivesse recebido o mesmo tabuleiro, como se estivéssemos numa mesa de RPG criando juntos seus personagens. A gente sabe que uns rolam o dado e não tem tanta sorte, enquanto outros têm muita. Mas ainda assim, a gente entende o jogo como se fosse equilibrado e igual para todos e como se todos estivessem diante do mesmo tabuleiro. Mas não é, o tabuleiro é diferente. Tem gente que nem recebe a droga do tabuleiro e não recebe nem dados para rolar. Os números já são ditados antes, entende? Parece bobo o que eu vou falar e até meio clichê, mas se você nasce num ambiente ouvindo todos os dias, isso não é pra você, isso não é pra mim, ou você nunca vai conseguir fazer isso, ou mesmo o contrário, todos os seus sonhos vão se realizar, basta que você queira muito, yara, yara. Imagina o que isso influencia ou não, pro bem ou pro mal. E depois, será que podemos dizer que nossas escolhas são realmente apenas nossas, depois de ter ouvido essas coisas a vida toda? Eu não estou dizendo que uma pessoa que vive sob ameaça constante, por exemplo, com fome ou com sede, sob preconceito ou violência, não possa ser livre ou experimentar a liberdade no sentido filosófico da palavra. Mas na prática, as suas chances de escolher alguma coisa, de fato, são muito pequenas. Então, quer dizer que quanto mais privilégios uma pessoa tem, maior tende a ser o espaço real onde o seu livre-arbítrio consegue operar? É engraçado que eu comecei o episódio pensando nisso, né? E veja bem, eu continuo achando que sim, o espaço é maior para escolher quando se tem mais privilégio. Mas agora que eu estou falando em voz alta, me soa pragmático demais. Porque talvez num extremo oposto, em que se tem todo o privilégio do mundo, essas possibilidades de escolhas também sejam pequenas. Raras eu não sei, mas entende? É difícil também definir isso. Há quem vai dizer que aquilo que a gente chama de escolha não nos pertence e que isso não importa. E, ok, eu não perco o sono pensando se escolha A ou B foi minha ou influenciada por um estranho muito charmoso chamado Darren Brown, mas definitivamente me faz enxergar que a existência é muito menos solitária do que a gente possa imaginar por esse ponto de vista. Se nossas escolhas podem ser vistas como resultado de muitas influências, nosso eu nunca vai ser só um eu. E ao contrário do que diz o nihilista Skeletor no filme Mestres do Universo, que, by the way, é uma porcaria, mas diverte as crianças nostálgicas dos anos 80, a existência pode até ser uma série de absurdos, mas a conclusão não pode ser que tudo acaba no nada. Mesmo dentro do conceito de absurdo que falamos semana passada de Camus, ele jamais diria que acaba em nada, porque o fato de vivermos absurdos não significa que a vida não tem valor. Nós queremos que o universo tenha sentido, ele não responde, só que ele não responder não quer dizer que não existiu, que não foi vivido, que não teve valor. O valor está na experiência. Mesmo que você não acredite em nada depois da vida, mesmo que, escuro e acaba. Mas o que veio antes teve seu valor na experiência. Será? E ainda que você seja nihilista e acredite que nada tem sentido nem valor, ou existencialista, viva lá Sartre, sentido não existe, mas você precisa criá-lo, ou camusiano, talvez o sentido de fato não exista, mas você vai continuar vivendo intensamente mesmo assim por conta da experiência, que é até onde mais ou menos eu me encaixo, tá? Eu tô entre Camus e Sartre, pra falar a verdade, dependendo da semana e se eu tô ou não menstruada. Talvez a gente nunca descubra se existe livre-arbítrio de verdade. Mas uma coisa é certa, eu saí do espetáculo de Darren Brown me sentindo menos solitária. Apenas porque, embora nossas escolhas possam parecer individuais, estarão sempre acompanhadas. E se elas são o resultado de todas as pessoas, lugares, medos, livros, privilégios e acasos que vieram antes de nós e durante nós,
Então talvez o nosso eu nunca tenha sido apenas um eu. E isso me esquenta o coração, porque essa conclusão mantém minha mãe viva e perto de mim o tempo todo. E pra mim, por enquanto, isso basta. Até o próximo episódio.